Hello guys, how are you? E aí, tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos, sou o professor Carlos, and let's start our English class. Bora iniciar aqui a nossa aula de inglês. So please, get ready, se preparem aí, tá bom? Procurem um local tranquilo, onde quer que você esteja, silencioso. Pega aí todo o seu material, né? Você sabe que além do seu caderno, normalmente assim a gente usa muito dicionário também, seja ele online ou não, fique à vontade, deixa tudo organizadinho aí e preste atenção aqui nos nossos objetivos que eu vou mostrar agora para ver o que a gente vai fazer hoje, o que a gente vai conversar hoje. Dê uma olhada aqui, olha. Nós vamos estudar um pouco sobre o discurso direto e indireto e vamos aprender o que é um texto narrativo. Quando eu falo aqui sobre texto narrativo, é claro que vocês têm, né, não é novidade, eu acho que é sempre interessante a gente retomar um pouco sobre a tipologia textual, seja nas aulas de língua portuguesa, língua inglesa, espanhol, o que quer que seja, a gente está retomando um pouco dos tipos de texto que a gente tem e vamos falar sobre o discurso direto e indireto também. É algo aqui que dá pano para manga, eu diria, principalmente o indireto, mas é uma excelente oportunidade para a gente retomar tempos verbais. Claro que aqui na nossa aula eu não vou ter tempo suficiente para me debruçar sobre tempos verbais de um modo geral, mas é interessante depois com calma você retomar alguns tempos verbais, porque quando a gente fala de mudança das frases do discurso direto para o indireto, há uma mudança nos tempos verbais, por isso que é interessante relembrá-los, tá ok? Então olha só, pessoal, eu tenho aqui nós vamos ler um texto e eu tenho aqui uma espécie de pre-reading, né? Uma atividade pré-leitura, meio que vai preparar vocês para essa leitura, tá ok? Então, as duas perguntas que eu tenho aqui, que seria para você marcar a alternativa correta, as duas perguntas são sobre o texto que nós iremos ler. Então, leiam as perguntas, suas respectivas alternativas e marquem aí no caderno de vocês qual alternativa que você acha que é a correta. Não vou fazer a tradução de absolutamente nada que está aqui. Tá? Vocês irão perceber que muito dá para se entender. E é assim que a gente tem que fazer, galera. A gente tem que forçar. Não tem outro jeito. Não cabe a mim ficar aqui dando as coisas de mão beijada. Porque uma vez que você se força, você busca determinado vocabulário, você tá ali, ó, memorizando essas palavras aí. Beleza? Tempinho para vocês, eu já volto. Vamos lá.
Bora checar? Vamos corrigir aqui. Number 1. The title of the text that we are about to read is I Rely on Me. What does it mean? Aqui eu falei o seguinte, que o título do texto que a gente está prestes a ler, o título é esse que está sublinhado aqui, ó. I rely on me. Daí eu perguntei o que isso significa. Alternativa A, that the person depends on somebody else. B, that the person depends on him or herself only. Se você marcou a letra B, você acertou, né? I rely on me, mais ou menos seria eu dependo de mim, né? Então é quando uma pessoa depende dele ou dela, né? Mesmo assim, não de uma outra pessoa. E a número 2. The text is about Kelly Moss. Look at her picture and mark her profession. O texto é sobre uma moça chamada Kelly Moss. Olha para a foto dela e qual é a profissão dela representada pela foto de acordo com as alternativas. Letter C, architect, uma arquiteta. Porque se a gente olhar as outras duas não faz muito sentido, né, gente? Doctor and teacher. Né? Então a foto, sem sombra de dúvida ali, seria a letra C, tá bom? Bora ler o texto? Vocês irão ver quão simples ele é, gente. Não tem nada de complicado aqui, hein? Vejam comigo, vamos lá. My name is Kelly Moss. I am 26 years old and I am from Los Angeles. I am an architect and I am very satisfied with my job. I can remember my father saying when I was in college, you must get a job that you will be able to support yourself with. And that's what I did. I am completely independent and I don't depend on anyone to get by. Que esse texto aqui também sirva como lição de vida para vocês, gente. Basicamente é o seguinte, cara, trabalhe, corra atrás para não ter que depender de absolutamente ninguém. E sim do seu próprio suor, digamos assim. Temos o nome, a idade dela, da onde que ela é, a profissão dela, né? E o que ela fala sobre a profissão dela, né? Que ela tá muito satisfeita com o trabalho dela, né? E daí ela fala sobre algo que ela lembrava que o pai dela costumava dizer. You must get a job that you will be able to support yourself with. Você deve conseguir um emprego na qual você consiga se sustentar com ele, tá? And that's what I did. E foi o que ela fez. I am completely independent. Aqui, ó, palavras cognatas, né? And I don't depend on anyone. Se você depende ou não de alguém. Então, essa daqui é a preposição que vem sempre junto com o verbo depend. Daí ela fala, eu não dependo de ninguém to get by. Get by, survive, para sobreviver, ok? Interessante. E bem tranquilo para a gente poder entender, né, gente? Acho que o vocabulário aqui está bem de boa. Então, olha só. Esse texto que a gente acabou de ler, por mais curto e simples que ele seja, ele se encaixa um pouco num texto narrativo, né? Narrative text. E quais são as características desse tipo de texto? Nós temos aqui narrator, o narrador, que sempre pode ser em primeira ou terceira pessoa, né? Pode ser a própria pessoa contando, que faz parte da história, ou uma outra pessoa. Plot, que significa enredo. Characters, que seriam os personagens. Place and time, ou seja, lugar e tempo, né? Onde que aconteceu e quando que aconteceu. Tá? Às vezes, uma característica dessa ou outra não esteja tão clara assim, né? Mas a gente consegue também pegar isso um pouco nas entrelinhas, assim, aquela informação que não está tão implícita, não está tão explícita, perdão. Tá? Então, apenas algumas características do texto narrativo para a gente poder lembrar. Daí, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês releiam o texto que está aqui e que aí vocês peguem essas informações que estão aqui dentro desse quadro. Eu quero que vocês peguem aí quem são o narrator, plot, characters, place and time. Lembra que a gente viu o significado dessas palavras aqui, ó. Dá uma olhadinha de novo. Enquanto vocês estão olhando aí de novo, olha só. Caso uma dessas informações aqui mas não tem essa informação no texto, beleza, tá? Mas aquelas que você encontrar, você coloca para mim aí, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a atividade e eu já volto. Vamos lá.
Vamos checar aqui, pessoal? Então, olha só. Narrator, Kelly Moss, a narradora, né, é a própria Kelly, ou seja, ela é integrante, parte da história e também conta. Plot, her career choice, fala basicamente sobre a questão da escolha de carreira dela, né? Inclusive o fato de que, por ser independente, querer trabalhar e tudo mais. Characters, basicamente aqui nós temos dois personagens diferentes, Kelly and her father, então ela e o pai. Place, Los Angeles, fala ali da onde... A única informação que a gente tem, né, do local que ela nasceu, como não falava mais nada sobre locais, a gente presume que lá ela continuaria. E time, present, past. Acho que o tempo que a gente poderia falar do tempo presente, né, como que ela, o que ela faz agora, a idade dela nesse momento, e ela retoma o passado também quando ela fala aquilo que o pai costumava dizer para ela. Então, a gente poderia definir dessa forma. Beleza? Bom, agora vamos falar um pouco aqui sobre discurso direto e indireto. Gente, é o seguinte, vamos lá. Tanto o discurso direto quanto o discurso indireto, direct or indirect speech, são utilizados para você reportar o que alguém disse. Então, o que eu quero dizer? Supomos que eu estou aqui nesse exato momento conversando com alguém, daí amanhã, semana que vem, num outro momento, esse alguém conta para uma outra pessoa aquilo que eu disse. Ela pode fazer isso, tipo essa fofoca, digamos assim, de duas formas diferentes. Utilizando exatamente as palavras que eu disse, num texto, por exemplo, você coloca entre aspas, então seria isso um discurso direto, ou então ela poderia apenas reportar, usando as próprias palavras, talvez, o que consequentemente faria com que ela mudasse os tempos verbais, por exemplo. Daí seria o discurso indireto, tá ok? Vejam aqui, olha só. Eu coloquei uma linha aqui para separar o today, hoje, e o tomorrow, amanhã. Hoje é a Kelly falando, olha só. I am an architect and I am very satisfied with my job. Eu sou uma arquiteta e eu estou muito satisfeita com o meu trabalho. Reparem aqui, em rosa, os tempos verbais, em azul estão os pronomes. Amanhã, esse cara aqui vai e conta para uma outra pessoa, enfim, o que ela tinha dito. Veja como ficou. Kelly told me she was an architect and she was very satisfied with her job. A Kelly me disse que ela era uma arquiteta e que ela estava muito satisfeita com o trabalho dela. Repara aqui, ó, mudamos de presente para passado, porque é um outro momento. Eu estou falando amanhã, o cara está falando amanhã o que ela disse hoje, entendeu? Então, vira passado. Então, você precisa fazer a mudança de tempos verbais. E, sobretudo, também os pronomes, ó. She e o her. Porque eu não posso falar I aqui. Ele não está falando dele mesmo, né? Está falando sobre ela. Então, por isso, dessa mudança aí que diz respeito aos pronomes também. Outro exemplo aqui, olha só. I can remember my father saying when I was in college. Eu consigo me lembrar o meu pai falando quando eu estava na faculdade. Ó, num outro momento. Kelly told me she could remember her father saying when he had been in college. Então, o que eu tenho aqui, ó? Can vira could. Passado simples vira passado perfeito. Por isso que eu disse que é um ótimo momento para estar relembrando aí. Fala que o professor, se for preciso, tá relembrando aí os tempos verbais. Tá bom? You must get a job that you will be able to support with. Você precisa conseguir um emprego que você seja capaz de se manter. Kelly told me she had to get a job that she would be able to support herself with. Must vira had to, will futuro vira would. Repara aí na mudança também dos pronomes, ok? Certinho? Aqui eu tenho alguns exemplos de alguns quadros justamente mostrando essa mudança, olha. Presente vai para passado, can vira could, past vai para o passado perfeito. Então, depois com calma, é legal vocês irem anotando, tá? Pega esse material que vai estar disponível para vocês e vai anotando esses quadros aqui que vai ajudar muito. Ó, will, ele vira would.
Must, ele vira had to. Reparem aqui, ó, o discurso direto ele vem sempre entre aspas, ou seja, você vai utilizar exatamente as palavras que a pessoa disse. No indireto tem as mudanças de tempos verbais, tem a mudança de pronomes e por aí vai, tá bom? Então esses dois quadros aqui, vai ser bem bacana vocês terem anotado aí no caderno de vocês. Para a gente praticar rapidinho, eu tenho aqui 3 frases que eu gostaria que vocês mudassem para o discurso indireto. Eu coloquei aqui em cima a mudança de tempos verbais para ajudar vocês. Façam aí que eu já volto para poder corrigir. Vamos lá. Vamos ver aqui, pessoal. Nas frases que estão aqui, elas estão no discurso direto. Olha, Mike said, Mike disse, I needed to find a job. Daí a gente vai mudar para o indireto. Ah, o Mike me contou que ele precisava achar um emprego. Então, uma série de coisas que a gente tem que pensar. Need, o verbo está no presente. Então, a gente vai jogar ele para o passado. Bom, eu não posso falar eu, porque a gente está falando sobre o Mike. Ele, então a gente muda o pronome para a terceira pessoa, masculino, né? Então vamos ver como é que fica aqui, olha. Mike told me, então é muito comum a gente começar aqui com o verbo told me. He needed to find a job, que ele precisava encontrar um emprego, tá vendo? Passamos para o passado. Letra B. My friend said, we will look for a job. Meus amigos disseram, nós precisamos procurar um emprego. My friends told me they would look for a job. Will vira would. Por que eu mudei para o they, eles ou elas? Porque a gente está falando sobre os amigos, eles. E a última aqui, ó. My mother said, I can't work anymore. Minha mãe disse, eu não consigo trabalhar mais. My mother told me she couldn't work anymore. Estamos falando sobre a mãe, ela. Por isso que a gente usa o pronome she.
Can't vira couldn't na hora da gente passar para o discurso indireto. Deu para entender como é que funciona? Não é tão difícil. Temos apenas que prestar atenção nesses detalhes aí de mudanças de tempos verbais e de pronomes também, tá bom? E, normalmente, no discurso direto, você sempre começa com quem é a pessoa. My mother, my friends, Mike told me. Me disse. Então, esse comecinho você pode sempre manter dessa forma, tá bom? Tem uma atividade que vai ficar aí para vocês poderem praticar aí, tá bom? Ó, your turn now. Write about your future profession using direct and indirect speech. The text must be narrative. Eu quero que vocês escrevam um parágrafo, um pequeno texto, falando sobre a profissão que você gostaria de ter no futuro. Tentem usar nesse texto aí, um texto narrativo, você vai estar narrando, tentem utilizar aí frases que estejam no discurso direto e indireto também, para poder praticar. Tudo bem? Façam aí. Bom, hoje nós estudamos o discurso direto e indireto e fizemos também leitura e interpretação de um pequeno texto lá da Kelly Moss, lembra? Aqui estão as referências da nossa aula, pessoal. Então é isso aí, eu vou parando por aqui, tá? Qualquer dúvida aí, não deixe ela acumular, pergunte, pesquisem e pratiquem bastante, tá bom? Thank you so much, guys. So long. Bye, bye.